Falta de tempo e rotina de bem-estar. Bem-estar na rotina. Como é possível a gente conseguir desenvolver, estruturar o nosso bem-estar quando nos falta tempo? Infelizmente o tempo nos é caro e infelizmente na estrutura social que a gente vive, poucas são as pessoas que conseguem ter o ativo do tempo para seu bel prazer, para conseguir de fato usufruir e construir a vida que faz sentido para si. A temática, o episódio de hoje vai ser um episódio muito importante justamente por essa dor que eu identifiquei que é uma dor de muitas pessoas e que tem muito a ver com o que eu estou oferecendo agora quando a gente fala sobre estabelecer uma rotina que faça sentido, que nos devolva a realização pessoal, que nos permita viver como protagonista da nossa própria vida. E muitas vezes a gente não consegue viver dessa maneira porque a gente não ocupa nosso centro. E isso tem a ver, claro, com o nosso mundo emocional, mas de forma prática existe uma logística no cotidiano para conseguir dar conta de lidar com aquilo que a gente tem de demanda para fazer. Ou seja, muitas vezes o nosso próprio trabalho, o deslocamento para o trabalho, interfere diretamente na nossa condição, é claro, de ter o nosso bem-estar. Em contrapartida, muitas pessoas que nem mesmo se deslocam para o trabalho, mas ainda assim têm o trabalho dentro de casa, através do home office, e aí o tempo também fica bastante denso nessa equação de como se estruturar uma rotina do bem-estar. Então, hoje aqui, eu vou estruturar 3 pilares para essa rotina de bem-estar dentro da nossa equação, lidando com o fator tempo apertado, falta de tempo. Bom, nesse momento eu vou enviar aqui a live no meu canal. Essa live é gravada, esse episódio é gravado ao vivo no Instagram, para quem é novo aqui e ainda não sabe disso. Então eu gravo através de lives e depois isso é disponível para você, tanto pelo YouTube quanto no Spotify. Então se você estiver me ouvindo no Spotify, eu peço que você me siga aqui, né? Me siga para continuar acompanhando, que a gente está tendo episódios aqui semanais. E se você estiver pelo YouTube, eu espero que você já tenha deixado aquele likezinho. E eu tô bem animado e é curioso, né, cara? Porque logo no dia que eu vou falar sobre falta de tempo, foi um dia em que eu tive pouco tempo. E isso afetou diretamente. Eu cheguei a pensar, cara, eu faço ou não faço esse episódio de hoje porque eu não consegui, vou dividir o bastidor com você, tá? Eu não consegui divulgar o material, porque eu tava tão ocupado com muitas tarefas que eu tô ocupado aqui na demanda do trabalho, que eu não consegui divulgar a live. Então, dentro do Instagram, agora, enquanto eu tô gravando esse episódio, tem, 2 pessoas, sabe? Então, eu sabia que ia ser uma audiência muito baixa. Imagina, né? A pessoa tem 18 mil seguidores e tem 2 pessoas. Gente, faz parte da criação de conteúdo, esse tipo de coisa. Mas como o episódio é gravado no Instagram e é disponibilizado para vocês, eu quis manter esse fluxo. É difícil quando a gente tem muita coisa para fazer e sempre vem a pegada da prioridade. É importante saber priorizar e ser adulto é priorizar. E priorizar é cada escolha uma renúncia, né? Já dizia Charlie Brown Jr. e isso me marcou para sempre. Inclusive hoje, para abrir nosso episódio, a gente vai... Eu tenho uma aspa aqui de um livro que me marcou muito e hoje eu usei num conteúdo bacana que eu lancei no feed. O livro é Essencialismo, que fala muito sobre como a gente precisa, a partir do fato de não termos tempo, a gente precisa se organizar para dar conta disso. E aí, a aspas que eu usei hoje no conteúdo foi: se eu não definir a minha prioridade, o outro vai definir ela para mim, o mundo vai definir aquilo para mim, né? Porque se você não consegue se organizar para priorizar, o outro vai bater na tua porta e vai te dizer, eu preciso disso urgente. E aí você vai precisar corresponder a isso. Seja o outro o seu chefe, seja o outro o seu trabalho, seja o outro as suas contas, seja o outro a vida real que for. E tem uma outra aspas desse mesmo livro que hoje eu encontrei na minha galeria lá em 2022, uma foto que eu tirei do livro. Esse livro é um dos meus livros preferidos, tá? Essencialismo. Eu li ele umas 3 vezes. Saudades dele, inclusive, porque ficou na casa dos meus pais lá no Rio, né? Mas tem uma outra aspas que é: nossa maior prioridade é proteger a capacidade de priorizar. Veja bem, aqui eu não estou falando sobre... O livro não fala sobre o direito, mas ele fala sobre a capacidade de priorizar. Então, existe um treino para a gente poder dar conta de executar a capacidade de priorizar.
Sem essa capacidade, sem essa habilidade, sem a dedicação a essa reflexão do que é priorizar, do que é definir prioridade, a gente vai estar sempre jogado a mercê. E a gente vai estar sempre correndo atrás. E honestamente, nós não tem muito como evitar correr atrás. Penso assim, viu? Eu acho que pra gente parar de correr atrás, exige correr atrás um tanto antes. Mas, energeticamente falando, também acho que é possível correr atrás de diferentes modos. E isso é um dos princípios que a gente vai trazer aqui. Eu vou contar uma história de como a falta de tempo está presente na minha vida. Vou tomar antes um gole do meu chá de gengibre para me esquentar um pouco aqui. Hoje estamos falando sobre falta de tempo e uma rotina de bem-estar. E é evidente que quando a gente tem uma vida mais corrida e falta de tempo, a gente não tem a menor condição de estruturar uma rotina de bem-estar. E aí, diante dessa lógica que eu acabei de dividir do livro Essencialismo, que a nossa maior prioridade é proteger a capacidade de priorizar, justamente quando você é uma pessoa que se sente com pouco tempo, você precisa necessariamente se dedicar a trabalhar, desenvolver a sua capacidade de conseguir, cara, se organizar no tempo que você tem. E o que eu defendo é que antes de você organizar as suas tarefas, você se auto-organiza. Se organiza quem você é. Se organiza a sua força motriz. Você organiza o seu mundo emocional. E é isso que vai fazer a diferença para você performar diante do tempo que tá aberto para você. Eu tenho duas relações que eu quero destacar aqui na minha vida, no meu histórico, sobre a falta de tempo. Um é quando eu ainda nem tinha ido para a faculdade. E aí eu tava, antes de estudar, antes de formar em fotografia, eu, pra comprar minha câmera, trampei de extra Natal no shopping. E aí, gente, é uma rotina muito pesada. De um trabalho muito cansativo. E eu ainda trabalhava no turno da noite também, então não era saudável, não era tão bacana. Só que, olha que loucura, né? Foi esse o momento onde eu consegui emagrecer. Foi o momento da vida onde todo mundo olhou e falou assim, nossa, o que você fez? Você tomou algum remédio? Que foi o momento que o meu corpo mais... Foi a primeira vez que o meu corpo mudou, assim, tipo, radicalmente. Pra quem não sabe, eu tenho um histórico de mudança de corpo, né? Nunca mais eu fui tão gordo quanto ali aos 18 anos, mas eu já modifiquei meu corpo e eliminei gordura, ganhei músculo várias vezes, porque quando eu consigo, quando eu tenho um plano, quando eu tenho um olhar pra onde eu quero chegar, eu consigo ter muitos resultados, assim, consigo ser muito disciplinado. E a gente já vai falar disso daqui a pouco. E aí, em contraste, tem um outro eu quando eu não precisava mais correr tanto atrás. Quando eu não precisava mais correr tanto. E aí eu fui morar na faculdade, então fui morar perto da faculdade, então eu estava ali com uma vida mais... Rapaz, uma vida mais tranquila. Veja bem, né, eu estagiava perto da faculdade, morava muito próximo da faculdade, então era um puta privilégio não precisar mais pegar transporte para poder me locomover nessa dinâmica de aula, trabalho e tudo mais. Ainda assim, mesmo com um tempo mais facilitado, vamos colocar assim, frequentemente eu não conseguia me estruturar ou estruturar a minha rotina de bem-estar. Diferente da época que eu emagreci, sabe? E o que faz essa diferença é uma falta de clareza de onde a gente quer chegar. Uma falta de clareza do que fazer com o tempo que eu tenho. Por mais curto que seja esse tempo. Saca? Isso fez muita diferença olhar o quem eu sou agora e o trabalho que eu tenho desenvolvido aqui. Muitas vezes eu apoio, ajudo, acolho mentoradas, né, no meu trabalho aqui com a mentoria, que estão muito perdidas na autoelaboração. Muito perdidas no sentido de, cara, eu não tô confusa. Confusão mental e sem saber direcionar minha energia para um lugar específico. E uma das primeiras coisas que a gente faz dentro desse trabalho é trazer mais essa clareza. Definir com coragem o que eu quero. Porque muitas vezes a gente tá sofrendo que a gente nem determinou, velho. O que é que se quer? O que você vai fazer com o tempo que você tem? Se você não faz essa pergunta, seja qual for o tempo que você tiver, você não vai tirar bom proveito dele.
E aí eu não tô romantizando uma vida de curto tempo. Jamais, de maneira alguma. Todo mundo sabe que é ruim não ter tempo, que é ruim acordar e ter que sair correndo. Mas certamente você sabe quando você tá de férias e quando você tem um tempo maior, que muitas vezes você se prometeu, nossa, quando sair de férias eu vou fazer acontecer, porque agora eu terei tempo. E aí você se vê tendo tempo e não tendo inteligência para administrar a capacidade de priorizar o que fazer com o seu tempo. Nesse sentido, o autoconhecimento é uma urgência. A autointimidade é uma urgência. A autogestão é urgente para que a gente dê conta de olhar para dentro e trabalhar dentro dessa estrutura. Não é fácil. Não sou romântico. Todo mundo que eu atendo, todo trabalho que eu tenho, eu faço questão de chamar a pessoa nesse senso de responsabilidade, nesse senso de autorresponsabilidade e um olhar bem adulto mesmo. Curioso, né? Eu sendo uma pessoa do bem-estar, terapeuta holístico, a primeira coisa que eu faço com as pessoas é trazer um olhar mais pessimista, mais realista, porque muitas vezes é o que falta quando as pessoas chegam até aqui. Tá tão perdidas no sentido de, quando eu pergunto o que você quer, não consegue nem ter uma resposta objetiva para trabalhar nessa direção. E não é um julgamento, gente. Essa é a vida real. E o que eu quero te dizer é que, dessa maneira, você não vai conseguir avançar. Então, por mais que você esteja aqui em um episódio, ouvindo, deixa que isso... E eu não tô pegando na sua mão, eu não tô te ajudando efetivamente junto de você, te acompanhando, que é o que eu faço dentro da mentoria. Ouça e entenda a demanda que você tem de ser mais corajosa, corajoso, de trazer mais especificidade, mais objetividade, de tirar as coisas lá do campo muito sutil, muito etéreo, muito tudo, muito energético, e ir para um lugar mais aqui na matéria, tá? O que eu quero para mim nesse novo ciclo? O que eu quero realizar essa semana? O que eu quero fazer hoje com o tempo que eu tenho? Nesse sentido, a gente precisa... Eu vou começar trazendo... Esse é o primeiro pilar que eu quero trazer nesse episódio, para que a gente possa ter uma rotina de bem-estar mesmo com falta de tempo, que é a clareza. Junto da clareza, mais um pilar, e hoje, justamente por eu ter tido pouco tempo e essa estrutura que eu acabei de dividir com vocês, que hoje eu tive pouco tempo, logo não dividi, logo, oi Vinícius que tá aqui ao vivo e quem tá aqui ao vivo agora, que a gente tá gravando ao vivo e tem só 4 pessoas porque não teve essa divulgação. Então justamente por isso, mas como eu não queria deixar de gravar esse episódio, vai ser um conteúdo mais enxuto, né? Então o primeiro pilar, clareza. Quando eu falo de clareza, não é só clareza no campo mais objetivo e material, mas é clareza emocional. Clareza emocional. Ter claro o que te conecta com o seu tempo, o que te conecta com o seu objetivo. Mano, se você não tiver isso, você não vai conseguir acordar, sair da sua cama, sabendo o que fazer, como fazer e por que fazer aquilo que você vai fazer. Essa é uma das minhas promessas dentro do meu trabalho, quando eu falo sobre você ser a protagonista da sua rotina, ocupar o seu centro, é te devolver justamente essa capacidade, essa inteirice, essa firmeza de saber por que você está colocando o teu pé no chão. Sem isso não tem força. Sem isso não tem determinação, não tem força de vontade. E aí um outro pilar, e vão ser 4, tá? Muito próximos aqui. Um outro pilar é a fé. E aí a fé, né, não necessariamente ela tá falando sobre espiritualidade, mas via de regra está falando sobre espiritualidade. Sem fé, mano, quem fica de pé? Sem acreditar, sem crer naquilo que você vai fazer. É um trabalho burro viver sem fé. Afinal de contas, se você não acredita, por que você vai se dedicar àquilo? Você não vai se dedicar. Então entende como não é um luxo ter ou não ter fé? É uma necessidade dentro dessa dinâmica de ocupar o seu centro? Porque se você for viver uma rotina, claro, sem estar ocupando o seu centro, aí não é disso que eu tô falando. Então não é nesse episódio que... Não é essa conversa aqui. Então tudo que eu apresento, tudo que eu trago aqui nos conteúdos é necessariamente você tendo essa coragem, essa firmeza de saber aquilo que você quer, aquilo que você não quer, e não mais deixar que o seu trabalho, ou que a sua relação, ou que a sua família esteja ocupando o centro da sua vida. Ah, gente, isso não é qualquer coisa. E nem é para qualquer um. Isso exige de fato muita coragem. Mas não só coragem, isso exige também fé.
Que para trazer essa empreitada de tirar o outro do seu centro, de você ocupar seu centro, você precisa acreditar que isso vai te levar em algum lugar. Você precisa acreditar que as suas ações, que acordar às X horas da manhã, que seja, que meditar, que estabelecer uma rotina de bem-estar, seja ela qual for no seu caso, fazer a sua atividade física, ou a meditação, ou a yoga, ou algum estudo, ou um diário, seja lá qual for aquilo que você vai estabelecer como item na sua rotina, você precisa acreditar que isso vai te levar para o lugar que você quer chegar. Então, primeiro você precisa saber, definir, ter coragem de estabelecer aonde você quer chegar. Segundo, você precisa acreditar que você consegue chegar lá. E aí, o terceiro pilar agora, viu? Para que você consiga se manter acreditando, você precisa de uma certa frequência vibracional. Aí eu já estou trazendo um campo mais energético da coisa, né? E tem muito a ver com o seu ambiente. Estar nos ambientes que alimentem isso. E o ambiente pode ser isso aqui também. O fato de você se conectar com o meu perfil, Sol Crespo, ou se você estiver no YouTube, se você estiver no Spotify, ou para quem está no Instagram. Se conectar com pessoas que alimentem a sua frequência vibracional, que está coerente com esse caminho, com esses pilares. Agora, você entende que quando você nem tem coragem de determinar para onde você vai, quando você não toma cuidado, não faz a manutenção da tua fé, você não está nem acreditando, você não protege a sua frequência vibracional. Você vive sem perceber como você está frequenciando, sem perceber a energia que você está exalando. Inconsciente. Agora você entende que na matéria, por que quando eu tinha pouco tempo trabalhando lá no shopping lá atrás, eu tive um resultado de transformar meu corpo, de emagrecer e de conseguir muita coisa na minha vida. E depois quando eu estava na faculdade, que eu tinha mais tempo, eu tive um resultado muito pior. É por essa estrutura, esses princípios. Quanto menos variáveis você tiver na composição do seu ser, mais você está no centro da tua vida. O que eu quero dizer com variáveis? Se você está aqui, ó, recebendo vários estímulos, e todos nós estamos, né? Hiperestimulados, redes sociais, internet, etc. E se você não consegue nem, por exemplo, ter a inteligência ou compromisso de direcionar o seu algoritmo, isso é novo para alguns, certamente. É isso, né? O algoritmo é super inteligente, mas ele está sendo direcionado por você. Então basta você fazer o trabalho de pegar durante um dia e consumir só um perfil de conteúdo que você vai receber mais disso. Às vezes, por exemplo, quando eu me permito ir muito para um entretenimentozão, e aí eu vejo que eu vou usando o meu algoritmo do YouTube. Aí quando eu entro no YouTube, ele só me apresenta mais disso. Porque é óbvio, eu disse para ele que é isso que eu quero. Aí quando eu tô muito na vibe de desenvolvimento pessoal, aí vem mais disso. Enfim, no final, o meu sempre é uma mistura, né? Mas no Instagram, por exemplo, enfim, quanto mais você entrar ali no seu explorar, aquilo ali é um resultado daquilo que você tem dito que você está consumindo. E aí isso tem muito a ver com a tua frequência, porque o que você consome está ressoando frequencialmente com aquilo que você está emanando. As suas relações, nos ambientes afetivos que você constrói, tem muito a ver com a sua frequência vibracional também. Então, para que você consiga construir uma rotina de bem-estar, com tempo ou sem tempo, um outro pilar é estar atento à frequência que você está exalando. Ou à frequência que você está se permitindo se conectar. Porque isso vai sustentar a sua capacidade de ter bem-estar. E se você tiver menos tempo, isso é ainda mais importante, porque você não tem tempo para perder. E aí, o quarto pilar, e como eu falei, hoje eu estou sendo mais direto justamente pelo contexto que a gente está aqui da minha não divulgação desse conteúdo. Um instante. Deixa eu descer aqui o meu roteiro. I'm not liar. It's exactly what I want to. Além da frequência, é a presença. E a presença é justamente aquilo que nos dá a capacidade de perceber qual é a frequência que eu estou exalando. Qual é a frequência que eu estou vibrando. A minha presença. E aí como é que se sustenta a presença? Depende de quais hábitos você vai colocar aí na tua rotina, né? Que vão te devolver essa capacidade de você perceber ou observar aquilo que o contexto que o seu corpo tá. A sua mente tá. A presença
É o que muda o fato de você... Ela muda a tua percepção de tempo. Você pode ter pouco tempo, mas se você tiver um tempo focado, com presença, percebe? Você consegue um resultado muito maior. Por exemplo, você pode meditar em 5 minutos. E você pode passar 20 minutos no feed do Instagram. Você pode meditar ou fazer um exercício de respiração consciente dentro de um transporte ou enquanto você está ouvindo, tá ligado? Dentro de uma call, uma reunião. Só que isso é presença, é alimentar essa presença. E eu sei que isso aqui já é um assunto mais avançado, né? Porque, via de regra, vocês estão inconscientes. Nós estamos inconscientes. E viver com esse nível de presença ativada já é um resultado de tudo aquilo que foi dito antes. Então a gente está recapitulando quais são os pilares que eu apresentei nesse episódio. Primeiro, clareza. Clareza de para onde eu quero ir. O que eu quero fazer. Para que eu possa tirar um proveito do pouco tempo que eu tenho ou do muito tempo que eu tenho. Segundo, fé. Eu preciso acreditar que as ações que eu estou depositando no meu tempo vão me levar para o lugar que eu determinei que eu quero ir. Terceiro ponto, frequência. Tem a ver também com o ambiente, minha frequência vibracional. Aquilo que eu consumo. Como que isso está deixando a minha energia baixa ou alta? Quarto ponto, presença. Essa percepção de como que eu estou me sentindo. Que tá ligado com a frequência, né, cara? Como que você percebe a sua frequência com a presença. E quando você consegue aumentar a sua frequência, quando você sabe o que você quer, quando você tem fé no caminho que você está trilhando, quando você está cuidando da tua frequência, e você está com a sua percepção ativa nesse processo, com presença, mesmo se você tiver pouco tempo, você consegue ter um resultado bom. E se você tiver muito tempo e não tiver nada disso, você tem um resultado satisfatório que com certeza você já conhece, porque todos nós passamos por isso. Então, olha para trás, olha para esses 4 princípios e avalia se você está em dia com eles ou não. Bom, se você estiver ouvindo esse episódio por agora, antes do dia 14 de julho de 2024, nesse domingo a gente vai ter um workshop, que é como planejar a minha rotina constante de bem-estar. E aí isso está sendo vendido agora, então dá tempo de você entrar junto com a galera que vai participar e que vai receber esse workshop. Então se você estiver pelo YouTube ou pelo Spotify, tem o link aqui embaixo pro meu WhatsApp Business para você poder entrar em contato. Se você estiver no Instagram, é só me chamar na bio mesmo, e a gente vai conversar um pouquinho, e é isso. E se já tiver passado dessa data, me chama para conversar, porque provavelmente vai ter a gravação para você poder também comprar depois. E claro, né, gente, a gente está aqui encerrando esse episódio, mas tem a mentoria também, a Caverna, né? Então entre em contato também, mas aqui, certamente, onde você estiver me ouvindo, tem um formulário de aplicação. E ali você consegue já aplicar para a gente poder ter uma conversa e entender se a caverna faz sentido com você. Vamos lá, Vinícius contribuiu aqui. Estou varrendo a casa, internalizando via Bluetooth. E novamente gratidão, Sol, sucinto e potente. Sim, gostei desse episódio sucinto. Não gostei do motivo, né? Foi por falta de tempo. Olha que loucura, foi por falta de tempo. Mas ao mesmo tempo com muita clareza disso tudo. Daqui a pouco tem inclusive uma consultoria. Então, tudo certo. Então é isso, gente. Eu peço que você comente aí o que você achou aqui no YouTube e no Spotify também. Me siga aí nas outras redes. Tamo junto, quem tá no Instagram. Muito obrigado aí pela presença. É nóis. Beijos. Valeu, Vini.